Quando temos o cumprimento da missão de Deus em mente, em nossas ações de levar o amor dele a todo mundo, nós precisamos sempre nos lembrar da necessidade de usar aquilo que a Bíblia chama de dons espirituais. Mas afinal, o que são eles? Estes dons são capacidades especiais que cada pessoa recebe de Deus para o seu próprio crescimento espiritual, mas acima de tudo, para o avanço do reino de Deus através do serviço a outras pessoas. A palavra de Deus afirma dessa forma: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Independentemente das habilidades que possamos ter, o propósito de Deus é o mesmo: o bem comum das pessoas no avanço e cumprimento da sua missão. Eles servem única e exclusivamente para produzir edificação no corpo de Cristo. Cada um daqueles que aceita o convite de Jesus, segue-me, é chamado para servir. E exatamente através desse serviço que acontece o processo de crescimento da família de Deus, a igreja, em edificação mútua, coletiva, um por todos e todos por um. E nesse processo de crescimento espiritual, todos são então motivados a servir aos outros, tendo como principal objetivo viver a essência de quem é Deus, amor. Portanto, quem ama verdadeiramente a Deus tem o desejo de servir, e quem serve está vivendo na prática o amor de Deus ao seu próximo. Exatamente por essa razão que Jesus Cristo prometeu o dom do Espírito Santo aos seus discípulos. E ele afirmou: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você percebe? A promessa do Espírito Santo e os dons que dele provém foi feita por Jesus com um propósito claro em mente, para que pudéssemos ser testemunhas dele. O que Cristo tinha em mente não era dar estes dons espirituais a seus seguidores para que simplesmente tivessem, através dessas habilidades únicas, uma vida melhor ou mais feliz. Não, nada disso. Ele afirma: serão minhas testemunhas. Mas afinal, o que é uma testemunha? Eu nunca estive presente em uma corte de justiça, mas qual a definição daquilo que significa ser uma testemunha? O dicionário define uma testemunha dessa forma: é a pessoa que presencia um fato qualquer e é chamada a depor sobre o que viu e ouviu. É interessante notar que Jesus não nos diz aqui: vocês serão os meus advogados de defesa. Não. Ele também não precisa ser defendido por você. Ele tampouco disse: vocês serão os meus promotores de justiça. Ele nunca disse: vocês precisam forçar as pessoas a me aceitarem. Não, nada disso. O que ele disse é muito simples: vocês serão minhas testemunhas. E como acabamos de aprender, a única coisa que uma testemunha precisa fazer é dizer o seguinte: isso é o que eu vi, isso é o que aconteceu comigo. Simples. Ser uma testemunha de Deus é dizer às pessoas o que ele tem feito na sua vida. Por sinal, vocês sabem quem é a melhor testemunha bem aí ao seu lado? Isso mesmo, você. A sua história, a sua vida, a sua experiência com Deus. Ninguém pode ser uma melhor testemunha sobre a sua própria experiência do que você mesmo. Você é o expert, a autoridade máxima sobre a sua própria vida. Mas onde devemos testemunhar? Cristo disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Você sabe aonde Jesus estava quando ele disse isso para os discípulos? Eles estavam em Jerusalém. Portanto, ele estava dizendo: comece a dizer às pessoas o que Deus tem feito em sua vida aí, onde você está. Comece com as pessoas que estão próximas de vocês. Comece em sua casa, com sua família, com o seu vizinho, com seus amigos. Mas em seguida Jesus disse: em toda a Judéia e Samaria. É como se fôssemos uma cidade diferente, testemunhando para pessoas diferentes de nós. Pessoas que de certa forma estão perto, mas ao mesmo tempo distantes de nós mesmos. Então Cristo diz: até nos lugares mais distantes da terra. O que significa para todo mundo. Deus quer pessoas de todos os lugares, nações, línguas, povos, etnias, fazendo parte da sua família. Essa é a nossa missão. E é com esse propósito que os dons espirituais são dados para cada um de nós. Não perca as oportunidades. Faça o seu melhor para cumprir a missão que Deus colocou bem aí diante de você.